esse vídeo, Mike, me perdoa. Mas em determinado momento, na ministração dele, ele parou e perguntou para a igreja assim: quem aqui é cristão? Aqueles que são cristãos, por gentileza, levante a mão. Rapidamente eu pensei e falei assim: bom, creio em Cristo, sou um cristão, levantei a mão. Aí ele falou assim: será que nós podemos ser chamados de cristãos de verdade? E continuou a ministração dele. E daí eu fiquei pensando, falei, ué, como assim? Sou cristão, mas não sou cristão? E daí depois disso, no decorrer dos dias, Deus começou a me lembrar de muitas coisas que ele já vinha falando para mim e que eu não estava entendendo a essência, que era exatamente essa. Será que eu sou um cristão? Então por isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e nós vamos ler esse capítulo todo. Atos, capítulo de número 3. Amém? A palavra do Senhor diz assim: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus. Eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas. Isto é, o que o Messias, que ele escolheu, tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas essas coisas serão renovadas. Como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse: do meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam a tudo o que ele lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias.
As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança que Deus fez com seus antepassados, quando disse para Abraão: por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Amém? Vamos fazer aqui um breve resumo desse texto, só recapitulando. Então Pedro e João estavam indo ao templo para orar, ou seja, para conversar com Deus, ter um tempo com Deus, e ali havia um coxo. E esse coxo pediu esmola, e Pedro então, pela fé e pelo nome de Jesus, trouxe a cura para esse homem. E esse homem ficou muito agradecido a Deus e entrou com eles no templo. E as pessoas que estavam no templo ficaram admiradas. E Pedro repreendeu as pessoas que estavam dentro do templo. E daí eu me perguntei, né? Eu falei assim, poxa, se eu tivesse na igreja, tipo agora, nesse culto, e entrasse uma pessoa com uma enfermidade ou com uma dificuldade, uma necessidade, um coxo, por exemplo, e essa pessoa fosse curada, o que eu faria? Ou se entrasse um cego e ele voltasse a ver, ou um surdo e ele voltasse a ouvir, enfim, independe a cura, mas sim o processo de cura. O que eu faria? Será que eu ficaria como esse povo do templo que viu e se admirou e não sabia o que estava acontecendo ali? De certo modo, acredito que até duvidou, né? Tipo, como pode aquele cara que estava ali agora há pouco, agora está pulando aqui dentro, está andando? O que eu faria? Será que eu seria Pedro que entenderia que aquilo era uma obra que veio de Deus e que abençoou aquele homem? Ou será que eu ficaria admirado e meio extasiado, sem entender o que estava acontecendo? E às vezes, por mais que a gente... Vou te dizer por mim. Por mais que eu queira falar que não, eu entenderia que foi uma obra de Deus que curou aquele homem, que abençoou a vida dele. Pela fé ele foi curado. E glórias a Deus por isso, eu ficaria espantado. E porque a gente não tem noção, às vezes, da majestade, da glória de Deus, do tamanho disso tudo. E quando acontece, nós não sabemos reagir. E daí eu perguntei para Deus, eu falei, por que a gente não sabe reagir quando a glória de Deus, a bênção de Deus vem? E Deus me falou que é porque nós não estamos preparados. Eu falei, como assim? Não estou preparado. E Deus me falou assim, porque você não está sendo um cristão. Eu falei, mas como assim? Não estou entendendo. E essa pergunta, uma das perguntas que eu deixo para a igreja hoje. Se uma pessoa, aqui agora, fosse curada de uma enfermidade, assim como está descrito nesse texto, o que você faria? Automaticamente você entenderia que é uma bênção de Deus sobre aquela vida e daria glórias, ou você ficaria admirado, meio sem entender o que estava acontecendo? Surpreso, como se aquilo fosse algo impossível, mesmo devendo saber que para Deus não existe impossível. E daí eu fiquei me perguntando, sabe? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Eu vou no culto, tenho meus momentos de devocional, oro, leio. Não estou dizendo que eu sou exemplar, misericórdia, mas o que está acontecendo que parece que eu estou buscando, mas não chego lá? Aí me veio outra pergunta na cabeça. Deus está operando milagres através da minha vida, na vida de outras pessoas? A pergunta foi imediatamente não, né? Eu falei, por quê? Aí eu falei, bom,
se Deus curou este homem por meio da fé, então o primeiro passo é porque está faltando fé. Segundo passo é porque eu acho que está faltando ousadia. Porque daí eu parei para pensar, eu falei, nossa, quantas vezes eu orei pela cura de uma pessoa que passou na minha frente precisando de alguma coisa? Às vezes um familiar, às vezes um amigo. Beleza. Teve casos que eu orei depois do meu particular, mas e profetizar na vida da pessoa a bênção? Quantas vezes eu fiz isso? A pergunta foi rapidamente assim, nenhuma. Eu falei, gente, que cristão que eu sou? Eu falei, cadê a fé? Cadê a ousadia? Cadê como eu posso dizer, a certeza de que Deus ia operar a bênção, ia operar o milagre? Cadê minha fé? E eu fiquei entristecido, porque Deus deu o seu único filho para morrer em meu e no seu lugar. Pela graça, hoje nós somos salvos. E eu não estou fazendo nada com isso. Hoje eu tenho livre acesso ao Pai. E eu não estava fazendo nada com isso. Eu falei, nossa. E daí eu fui pesquisar. Qual era o conceito da palavra cristão? Não pelo dicionário, mas cristão na Bíblia. O que eu encontrei foi o seguinte: cristão, no grego, é pequenos cristos, dando o sentido de que cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo, não relacionado à religião, mas sim à identidade que essas pessoas têm em Cristo. Eu falei, nossa, que interessante isso. Vou até ler de novo. Significa pequenos cristos, dando sentido que o cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo, não relacionada à religião, mas sim a identidade que a pessoa tem em Cristo. Daí eu pensei, aquela resposta que eu dei, levantando a mão, porque eu era um cristão, só porque eu estava dentro de uma igreja, e só porque eu cria que Jesus existiu e que Ele era meu Salvador, não é o suficiente. Porque onde está a minha identidade Aliás, onde está a identidade de Cristo em mim? Será que eu estou sendo uma cópia de Cristo? Daí eu pensei, acho que não. Então, Pedro, você está me dizendo que para ser um cristão, para ser uma cópia de Cristo, eu tenho que sair orando por todo mundo, fazendo milagres. Eu tenho que tentar ser humilde como Cristo foi. Eu tenho que tentar ser justo. Eu tenho que tentar evangelizar todo mundo. Enfim, é isso que eu preciso fazer para ser um cristão? Não. Esse exemplo que eu dei do milagre que Deus operou na vida deste homem é só um exemplo que serviu como base para exemplificar o tamanho da nossa fé. Mas não é o essencial, não é o primordial, digamos assim. Daí eu comecei a orar, eu falei, Deus, o que é então essencial e primordial para mim ser considerado um cristão? Por quê? Como eu disse, antes mesmo de eu ter ouvido essa pergunta que me colocou contra a parede, digamos assim, Deus já estava trabalhando no meu coração, mas eu não tinha entendido a essência. E eu tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. No início da pandemia, né, ano passado, quando os cultos deixaram de... O primeiro período onde os cultos deixaram de ser presencial, só para ser online. Eu, Heitor, mais algumas pessoas, o Wagner... me perdoe se eu esqueci de alguém, nós estávamos correndo para tentar fazer acontecer esse culto online, né? E teve um dia, enfim, aí aqui na frente ficava um monte de coisas, vocês não têm noção, mas teve um dia que foi quando foi voltar os cultos presenciais, eu acho que foi o primeiro ou segundo culto que ia ter presencial
com todas as limitações e cuidados e tudo mais, que tudo estava dando errado. A câmera não estava conectando com o computador, o som não estava funcionando direito, e faltava assim coisa de 2 minutos para começar o culto. E eu, o Heitor, a gente estava louco correndo aqui dentro, ia para a mesa, voltava, mexia, ia, voltava, mexia, e a gente conversando aqui no meio da igreja, um lá, outro do outro lado da igreja, tentando fazer acontecer. E enfim, aí acabou que o culto aconteceu. E depois do culto, eu fui conversar com os pais da Emily. Eu não lembro se foi o Ricardo ou a Gi, mas eu acho que foi o Ricardo. Ele olhou para mim e falou assim: Pedro, Deus me disse uma coisa, Deus me deu uma mensagem. Eu falei: o que foi? Daí ele falou assim: enquanto vocês estavam correndo no início do culto, antes de começar o culto, eu vi Jesus sentado no altar. E ele falava que a única coisa que ele queria é que vocês parassem e tivessem um tempo com ele. Daí eu falei: nossa. E aí eu comecei... Deus me trouxe isso à memória quando eu estava estudando sobre esta mensagem. E ele falou assim: não adianta você tentar comprar a minha presença. Não tem nada, literalmente nada que a gente possa fazer aqui na terra para se achegar a Deus. Porque o preço já foi pago. Jesus já morreu na cruz. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. O Ricardo pregou hoje cedo sobre a graça de Deus. E foi exatamente sobre isso. Que o preço já foi pago. Só que é tão simples às vezes que a nossa cabeça não entende. A gente quase que sente a necessidade de querer fazer alguma coisa para se achegar perto de Deus ou se sentir perto de Deus. Ter essa falsa sensação de estar perto de Deus. E daí a gente começa a correr de um lado para o outro. Ah, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E deixa o essencial, o primordial, que é ter um tempo com Deus. E daí eu falei: tá, Deus, então, para mim ser um cristão, é só eu ter um tempo com Deus? Com o Senhor? Aí o Espírito Santo me falou: Então eu falei: mas eu vou estar sendo uma cópia de Cristo? Eu vou estar sendo um imitador de Cristo? Aí Deus me deu o seguinte texto, que está lá em João, capítulo de número 14, versículo de número 23 a 26. Eu convido os irmãos a estarem abrindo lá. João, capítulo 14, versículos de número 23 a 26. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E Jesus respondeu: A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Amém? E eu falei: nossa, então realmente. E eu tive uma experiência que durou 2 meses, aproximadamente, em que eu fiz uma experiência. Então, nos meus devocionais, ao invés de ler um texto, ler, digo assim, um capítulo inteiro, ou vários versículos, eu pensei assim: a palavra de Deus é viva, certo? Então eu falei assim: vou fazer uma experiência, eu vou ler só um versículo no meu devocional. Um versículo só. Então eu orava, lia um versículo e Deus falava comigo nesse versículo. Daí eu orei também, eu falei: que engraçado, né? Eu falei assim:
como que Deus fala às vezes tanto? Parece que nem, poxa, um versículo tem 2, 3, 4 linhas ali e Deus falava tanto. Eu falei assim, Deus, por quê? E daí Deus me deu um entendimento que parece ser assim lógico, mas que eu estava me esquecendo. Aqui, essa é a palavra de Deus, certo? Certo. A palavra de Deus é para quem? É para mim. Ah, tá, isso é óbvio. Beleza. Só que quando Jesus, ou os discípulos, ou, enfim, tudo que é falado na Bíblia, eu lia tipo como se fosse uma cena na minha cabeça, assim, acontecendo. Então, por exemplo, imagine aqui Jesus falando para os discípulos, beleza? Eu imaginava Jesus falando para os discípulos, certo? E daí, então, eu tirava ali a mensagem e orava para que Deus falasse comigo, beleza? Só que Deus me trouxe a imagem do seguinte, aqui não é mais Jesus falando para os discípulos, é Jesus falando para mim. É como se eu estivesse ali no lugar dos discípulos e Jesus estivesse falando para mim, olha, você tem que me amar. E o Espírito Santo que está em você vai te ensinar todas as coisas e vai te lembrar de tudo aquilo que eu falei. Eu falei, nossa, e eu li essa Bíblia todo o tempo errado. Na minha visão, para mim, né? E eu falei, Jesus, é isso que é ser um cristão? Aliás, é isso que eu preciso para ser um cristão? Ele falou, é. Eu falei, nossa, é muito mais simples do que eu pensava. E eu que ficava correndo de um lado para o outro, tentando fazer obras e, sabe assim? Tentando, entre aspas, provar o meu valor para Deus. Na verdade, eu estava me distanciando dele, porque eu deixava de ter um tempo de qualidade com Deus. E a única coisa que Deus queria é que eu sentasse e tivesse um tempo com Ele. E como eu disse, não é necessário a gente tentar fazer nada. Não, Pedro, eu vou tentar ser humilde. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar aquilo. Não, eu vou sair daqui agora orando, fazendo um monte de milagre. Você não precisa fazer nada disso. A única coisa que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, é amar a Deus. E o Espírito Santo que está em nós faz todo o resto. E o Ricardo falou hoje cedo uma coisa muito interessante sobre a identidade que está em nós. O Espírito Santo que nos foi dado possui a identidade de Cristo. A única coisa que nós precisamos fazer é nos apossar dessa identidade. É nos apossar das características de Cristo que já estão em nós. É a única coisa que a gente precisa fazer. Automaticamente, nós também seremos parecidos com Cristo. E aí sim seremos cristãos. Ou seja, cópias de Cristo, pequenos cristos, imitadores de Cristo. E como eu disse, o exemplo, por exemplo, que eu dei dos milagres, só para que a igreja não se confunda, foi só um exemplo realmente. Porque milagres, enfim, são consequências da sua caminhada com Deus. E à medida com que você deixa Deus usar você, e à medida com que você se aproxima e entende mais do amor do Pai. Porque para ser um cristão, você não precisa de obras, você não precisa fazer milagres. Basta que você se aposse da identidade de Cristo, que está no Espírito Santo dentro de você. E que você ame ao Pai acima de todas as coisas. Amém? Eu convido o Ministério de Louvor para estar tocando uma canção. E eu queria deixar a mensagem para a igreja. Que vidas possam ser alcançadas pelo reino de Deus. Para que haja transformação por onde você passar. Assim como acontecia com Cristo.
Quando Cristo chegava nos lugares, os lugares eram transformados. Para que isso aconteça, essa transformação precisa começar primeiro em nós. Essa transformação não vai chegar nas pessoas. Essa transformação não vai chegar nos lugares se nós não formos transformados primeiro pelo Espírito. Amém? Eu convido a igreja agora a estar orando, se pondo em oração, para que o Espírito Santo, e peça ao Espírito Santo, para que fale contigo nesse momento, para que o Espírito Santo venha estar ministrando no seu coração as obras que você tem tentado fazer em vão, mas que podem realmente ser utilizadas por Deus para expandir o reino dele, desde que você tenha a direção, desde que não seja você, mas que seja o Espírito Santo agindo e interagindo através das suas vidas, para que nós possamos sair daqui hoje com o entendimento e a convicção de que somos verdadeiros cristãos, aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, que amam ao Pai e que tomam a identidade, que tomam posse da identidade de Cristo, que já está em nós por meio do Espírito Santo. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Nem as estrelas do céu vê o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença neste momento. Deus, pedimos ao Pai que o Senhor nos dê o entendimento e a sabedoria que vem dos céus, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, que nós possamos amar ao Senhor cada dia mais. Deus, que nós possamos nos dobrar diante dos teus pés e te adorar e te louvar verdadeiramente. Deus, que nós venhamos parar de correr de um lado para o outro, fazer obras e mais obras tentando agradar o seu coração em vão, mas que nós possamos nos apossar, ó Deus, da identidade de Cristo que o Senhor já colocou dentro de nós por intermédio do teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos entender que para ser um cristão não precisamos correr atrás de obras, mas nós precisamos, ó Deus, nos dobrar diante dos teus pés e, Pai, simplesmente te amar e nos apossar das características de Cristo. Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem nunca se perca em nossos corações, ó Pai, mas que nós venhamos sempre nos lembrar
da essência de ser um cristão, que é ser um pequeno Cristo, imitadores de Cristo, e que isso seja verdade em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que cada dia mais nós não venhamos falar de um Deus que ouvimos dizer, mas que venhamos falar de um Deus que conhecemos e vivemos, ó Pai, em nome de Jesus. É assim que eu oro, Deus, em nome de Jesus, e te agradeço, ó Pai, por todas as coisas em nome de Jesus. E que o Senhor nos leve neste momento, ó Pai, para as nossas casas, em segurança e no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Quer ficar por dentro de toda essa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.